Agora a gente vai abrir, então, para as dúvidas. Já mandaram algumas aqui no chat, eu vou dando uma lida. Rê, você quer que eu faça a moderação? Pode ser? Pronto. Tá? Você faz assim, então, se você quiser ir lendo, eu mandei, tem duas perguntas para a doutora Raquel, aí depois a gente vai intercalando as perguntas e eu vou fazendo outras perguntas no meio dessas perguntas, pode ser? Pode. Então tá, você achou as perguntas da professora Raquel? Tá bem no comecinho, quando ela acabou de falar, sim? Então, deixa eu só fazer um comentário, né, para as minhas duas queridas colegas e amigas, né? Eu acho que as duas aulas foram sensacionais, né? A gente viu que a obstetrícia eu acho que assim, a gente vê pelo quórum, né, que a gente teve de pessoas assistindo, né? Um tema extremamente interessante, apaixonante, né? Mas a gente viu como é um tema que a gente precisa estar sempre bem embasado e respaldado, cientificamente falando, né? Então, é uma área também da medicina, obstetrícia, a gente vê quantos trabalhos, né, que tanto a doutora Raquel quanto a doutora Clarissa colocaram para a gente, quantos dados científicos, e tudo muito embasado, tanto a doutora Raquel quanto a Clarissa, elas são também estudiosas no assunto, né, são professoras e tem todo um comprometimento, além de gostarem, né, de serem apaixonadas pelo assunto e pela área de atuação, elas são extremamente comprometidas do ponto de vista científico, tá? Então, eu queria dar parabéns, foi excelente as duas apresentações, literalmente existe um encaixe, né, entre os dois temas, né, e a gente viu que tem assunto para mais encontros, né, então vocês já fiquem preparadas que a gente deve fazer o retorno em breve aí, né. Então, eu vou abrir para a Renata fazer, então, as perguntas. Vamos começar, então, Rê? E aí eu dou as minhas... Às vezes eu posso fazer alguma colocação, tá? Fica à vontade, Rê. Então, a primeira que tem aqui é: já ouvi falar que ficar com a linha alba escurecida durante a gravidez pode estar ligada a diástase abdominal. Existe alguma relação? Eu acho que se vocês quiserem as duas comentarem, fiquem à vontade, tá? Porque a gente tem tempo, tá? Bom, essa observação do ponto de vista que a gente estuda, né, a linha alva e a linha negra, né, que é a pigmentação da linha do meio do abdômen na pele, não tem ligação com a diástase dos retos abdominais. A diástase dos retos abdominais é uma particularidade, né? Os retos abdominais eles são aproximados por um tendão muito frouxo, que durante o crescimento do útero, naturalmente ocorre esse afastamento, e que a reaproximação dele vai acontecer devido a facilidade, né, a alimentação, a ingesta proteica adequada dessa paciente, o tipo de parto e o tipo de lesão muscular que aconteceu nesse reto abdominal durante a gestação. Então, para você ter diástase ou não, você pode ter tanto um favorecimento genético, quanto a sua nutrição influencia, quanto o tipo de parto. Não tem relação com a linha alba, a linha negra, tá bom? Isso é uma alteração apenas de pele. Classe, quer completar com alguma coisa? Eu já vi algum especialista falando sobre essa relação, mas também nunca vi uma publicação, tá? Quando a gente pensa em diástase, a gente não vai olhar para a linha negra ou para a linha alba, a gente vai fazer uma avaliação funcional dessa diástase para entender se essa diástase ela está seguindo, o curso natural da gestação, porque é natural que a gestante tenha um afastamento dos retos abdominais, ou se esse afastamento está exacerbado. Daí sim a gente vai fazer a avaliação clínica da separação dos fechos do reto. Mas a gente não faz avaliação em cima da linha alba, tá? Tá. Então, essa não é uma pergunta, é uma observação. Nunca imaginei tantas mudanças fisiológicas. A gente sabe que muda, tem alterações significativas, mas os riscos nem imagino. Aprendi muito. Outra pergunta, então. Dor na região do pubis é normal, devido à frouxidão ligamentar? Até a doutora Clarice comentou também, né? Mas como eu foquei mais na gestação, não cheguei a focar tanto no momento do parto,
no último trimestre, chegando próximo ao momento do parto, a síntese púbica, o ligamento que une a síntese, ocorre um aumento dessa frouxidão e uma leve separação com a insinuação do polo cefálico do bebê. Então, isso pode dar essa dor na pub. Não são todas as pacientes que têm, depende da sensibilidade dela, mas realmente pode acontecer, porque esse ligamento irá se afastar um pouquinho e aí sim vai favorecer e auxiliar o bebê nessa passagem. Eu acho perfeita o que a doutora Raquel disse. Eu sempre vou puxar para o nosso lado o que a gente pode fazer com essa gestante que tem dor púbica, tá? A dor púbica, ela pode chegar a ser incapacitante mesmo, essa mulher fica com muita dificuldade de mobilidade. Então, a gente, como fisioterapeuta, vai tentar pensar em estratégias de estabilização dessa pelve, imobilização articular, para que a gente melhore essa dor, né, fazer o controle da dor não medicamentosa, porque essa gestante está muito limitada no uso de medicações, inclusive para controle de dores que podem aparecer. Então, ela é comum, mas a gente tem ótimas estratégias para trabalhar com essa gestante durante o processo gestacional e último trimestre. Quando a paciente está com analgesia, orienta-se o puxo? Depende do tipo de analgesia, né? Se for uma analgesia precoce, com 4 centímetros, que a gestante ela pode pedir analgesia em qualquer momento do trabalho de parto, a paciente tem uma sensibilidade, ela não tem a dor, mas ela percebe o momento da contração. Então, necessariamente, não precisa ser orientada a fazer nenhum tipo de puxo. Fora que você orientar um puxo muito precoce, com uma dilatação muito anterior ao momento de desprendimento, também não é adequado. Foi o que a Clarissa comentou. Isso só vai gerar fadiga dessa paciente. Apesar que a analgesia, ela aumenta a velocidade do parto, né? Já está comprovado em todas as publicações que se você faz uma analgesia, a paciente vai ter um controle das prostaciclinas liberadas e isso faz com que tenha um relaxamento maior e a paciente favorece esse trabalho de parto. Mas uma analgesia que deixa a paciente completamente imóvel também não é a melhor. Então, temos analgesias hoje em dia que tiram a dor, sim, reduzem muito a dor, mas que a paciente mantém a mobilidade, então ela consegue se movimentar e consegue perceber a contração. E se for o momento adequado, muito próximo ao desprendimento, se ela sentir a necessidade de auxiliar na força, sim, ela vai dosar essa força, e se o médico perceber, ou a obstetriz, ou quem estiver auxiliando no parto, quiser orientar lá, não, está próximo ao nascimento, aí já está próximo à vulva, já está num plano, realmente isso vai favorecer. Aí ela sim, ela pode direcionar, não, pode fazer, está próximo, uma motivação daí seria mais do que uma orientação de curso. Perfeito, perfeito. Quando a gente tem analgesia, depende de como essa gestante está sensível a essa analgesia, como a doutora bem colocou, então isso é uma coisa muito particular, na hora que você está acompanhando, você vai perceber se essa gestante está conseguindo solicitar muito, assim, quando eu estava falando de parto, porque aí a gente falou de parto sem analgesia e sem uso de ocitocina, né? Quando entram as medicações, essa dinâmica vai mudar um pouco, então o olhar também vai mudar um pouco, a velocidade do parto e tudo mais. Então, quando essa mulher está analgesiada, muitas vezes você precisa fazer algum tipo de orientação, e aí normalmente essa solicitação, ela vem realmente da equipe médica da enfermagem, né, para que essa mulher consiga sentir um pouco melhor o grau de força que ela vai colocar, porque se ela não está sentindo nada durante a contração, vai ser muito difícil dela fazer isso espontaneamente, tá? Então tá certíssimo. Versão cefálica externa ou spinning baby é a mesma coisa? São funções do fisioterapeuta? Não. A versão cefálica externa, quem faz é a equipe da obstetrícia, tá? Com esse bebê, com a equipe médica, essa mulher tem que estar hospitalizada, monitorada e tudo mais. E o spinning babies, ele também não é ele é um protocolo sobre posicionamento, sobre biomecânica pélvica,
mas ele é um protocolo e ele são 3 posições, basicamente. Ele não é uso exclusivo da fisioterapia. Então, várias pessoas que trabalham com obstetrícia fazem a formação de spinning babies, tá? Nós, como fisioterapeutas, temos uma visão muito mais biomecânica, a gente consegue entender mais da biomecânica dessa pelve, mas são coisas diferentes. O spinning baby são posições que a gente orienta para a gestante, ou outras posições que não fazem parte do spinning babies, a gente consegue orientar durante a gestação para que facilitação da versão da virada desse bebê, mas aí a versão cefálica externa eu vou deixar com a doutora Raquel, porque aí ela consegue contribuir muito melhor. Quando a Clarissa comentou das versões, né, das apresentações durante, eu até anotei aqui, foi bom vir a pergunta que me lembrou. Você, hoje em dia, realizar uma versão, né, mesmo externa, o risco é muito grande, né? Na obstetrícia, a gente fala que, como tudo tem que dar certo, né, todo mundo parte do pressuposto que o desfecho sempre tem que ser favorável, todo risco de procedimento tem que ser muito claro para essa gestante, para essa família, né? Quando você vai fazer uma versão que não é no termo completo, né, em torno de 36, 37 semanas, que ainda existe um certo espaço, hoje em dia não se faz mais uma versão sem estar guiada por ultrassom, tudo isso, né? Porque tem esse risco de descolamento prematuro de placenta, de ter que virar uma urgência, né? Então, não é isento de risco mesmo. E um parto pélvico, numa bacia não testada, numa primigesta, né? Realmente não é comum, principalmente no Brasil, que a gente tem uma variação genética muito grande. É diferente de falar, faz parto pélvico na Alemanha. Beleza, todo mundo é do mesmo tamanho, da mesma altura, da mesma origem, portanto, as bacias, os bebês são todos simétricos, o que não acontece aqui. Até a nossa bacia, a bacia da brasileira, é um pouco mais complicada, né? Nós temos o posicionamento pélvico, né, o córvico, que pode surgir, a tendência dos miomas, a miscigenação, as cicatrizes anteriores, tudo isso pode gerar essa alteração do posicionamento do bebê no momento do parto. Então, se o bebê está pélvico ou se o bebê está córvico, pode existir uma razão para isso, né? Muitas vezes você vai mexer e isso pode gerar uma alteração mais grave. Então, você pode ter um mioma, pode ter uma inserção baixa de placenta, pode ter uma alteração aí que, se você for realmente mexer, preciso de um parto cefálico a qualquer custo, parto vaginal a qualquer custo, tem que pesar muito bem os riscos e os benefícios, tá bom? A gente pode ter um desfecho que a gente realmente não gostaria. Então, a versão, ela é muito mais realizada em meio acadêmico, se a paciente realmente quer muito, às vezes por protocolo de pesquisa, né, para falar de outras vias de parto. E atualmente, onde eu trabalho, na maternidade Cachoeirinha, o parto pélvico acontece se ele não é induzido, se ele chega de maneira espontânea, se o bebê é proporcional e se essa paciente já teve 2 partos normais anteriores a uma bacia testada. Aí é possível, mas nem toda a equipe está preparada para fazer também. Depende da experiência clínica, porque uma cabeça derradeira, hoje a gente não tem desculpa, né? Como o maior diâmetro não é a pelve do bebê, o maior diâmetro é o polo cefálico realmente, então tudo isso tem que ser muito avaliado e muito pesado, tá bom? Então, assim, às vezes muito simples, né, o pessoal comentar que toda via de parto é possível, mas eu acho que todos os extremos são complicados, então a gente tem que sempre pesar esse risco. Eu até tinha colocado essa observação em relação à rotação. As posições de parto, eu não comentei tanto do parto, né? Eu comentei muito mais da gestação. Isso realmente dá outras aulas aí, como a Mari falou. Mas em relação às posições de parto, antigamente não tinha uma publicação da Up-to-Date dizendo sobre posição de parto se tinha alguma melhor ou pior. Hoje em dia já se percebe. O problema não é a posição em si, mas se você deixar excessivamente uma estase no períneo, independente dela ser de cócoras, banquinho, 4 apoios, se ela ficar com excesso, formando um edema na vulva, independente da posição, não se for uma lisotomia clássica, isso gera mais lesão. A ruptura perineal acontece de maneira mais intensa. Então, no momento da expulsão é uma coisa, mas a paciente permanecer muito tempo numa posição que gera um edema vulvar é outra. Então, isso vai ter muito mais trabalho ali, muito mais lesão, né? E a parte do parto instrumental que a Clarissa comentou, realmente o forte tem uma tendência a ter uma lesão maior do assoalho pélvico, porque aumenta o diâmetro, mas os partos espontâneos, não instrumentalizados, com perímetro cefálico de bebê ou bebês muito grandes, espontaneamente fazem o papel.
podem fazer uma lesão tão ou mais grave do que até um parto instrumentalizado. Se esse período expulsivo for maior, se gerar uma isquemia maior desse bulbo, né, dessa musculatura que fica próximo da saída do bebê. Então, eu não falei sobre isso, né, porque eu estou parecendo que estou falando demais agora, mas realmente dá outra aula. Se a gente falar de períneo, gestação, aí ainda mais na minha especialidade ainda, que é urogineca, daí eu vou falar para sempre. Que aí é justamente o que pode acontecer em relação a essas lesões. Né, a chance de lesão de esfíncter anal, num parto não assistido, se você tem uma iminência de ruptura, você não direcionar epísio, pode dar uma lesão muito mais grave. Incontinência urinária e prolapso, Mari sabe, vocês sabem que a gente corrige, a gente resolve. Ou na fisio ou na cirurgia a gente resolve. A incontinência anal ninguém resolve. Nem o obstetra, nem o ginecologista, nem o uroginecologista, nem o fisio, nem o coloprocto. Porque a lesão não é facilmente corrigível. Se qualquer coisa que existe mais de uma técnica cirúrgica, vocês saibam que não existe uma boa técnica cirúrgica. Então, realmente é complicado. Então, prevenir esse tipo de lesão que gera uma morbidade a longo prazo que a gente não consegue corrigir, precisa ficar de olho. Tá bom? Desculpa falar tanto. Imagina. O uso do Epinô é realmente efetivo contra a laceração do períneo? Na verdade, o Epinô, ele tá bem, assim, ele tá ele sempre foi muito polêmico, né? O que a gente orienta hoje em dia é que, assim, todas as práticas com o Epinô foram mudando, né? As orientações de como era usado esse Epinô, como que era feito, logo que ele foi lançado, depois e tudo mais. Então, depende muito de como a gente está utilizando esse Epinô. Como a gente não tem um protocolo, né, não se tem uma orientação e tudo mais, o que a gente percebe que é realmente protetivo de assoalho pélvico, de lesões de assoalho pélvico, é o uso da massagem perineal, uma das técnicas mais efetivas. Não só a massagem perineal, mas como a doutora Raquel muito bem colocou, as lesões perineais, elas não estão apenas atreladas ao alongamento e esse trabalho do períneo prévio, né, mas ele também está muito ligado à posição de parto, a edema vulvar durante o trabalho de parto, a N outros fatores, instrumentalização do parto, posição, como ela mesma colocou, essa gestante está em estase, ela não está em movimentação durante o trabalho de parto dela, então isso tudo pode lesar muito o períneo. O Epinô, hoje em dia, a gente usa muito, então, para prevenção de lacerações perineais, que a gente pode fazer em consultório, massagem perineal, orientação, boa nutrição também desse tecido, então a gente orienta bastante essa gestante ter uma hidratação do períneo, né, de toda a parte de mucosas e tudo mais, e o Epinô a gente trabalha muito como um estímulo proprioceptivo, então a gente não trabalha mais ele com um balão tão cheio, a gente trabalha ele com um balão menorzinho, e aí a gente vai trabalhando a força do período expulsivo que essa mulher vai fazer, o tipo de respiração, a gente vai fazendo algumas orientações sobre posicionamento, então a gente trabalha o Epinô em diferentes posturas e tudo mais. Mas hoje em dia a gente tem um foco muito mais proprioceptivo do Epinô do que realmente com o objetivo de alongamento e prevenção de lesões de períneo. Então, se a gente tem uma melhor propriocepção, essa mulher consegue trabalhar melhor com o próprio vetor de força que ela vai fazer no canal vaginal dela, é mais protetivo para o períneo do que se a gente ficar pensando só no alongamento do balão dentro do canal vaginal. Doutora Raquel, deseja fazer algum comentário? Não, acho que está perfeito, né? Porque a gente no máximo recomenda, né, a fisio, né? A gente não faz o trabalho a princípio com o Epinô. Então, o que a gente percebe é que o que as pacientes relatam, na verdade, é muito, muito particular e muito subjetivo. A gente não consegue ver um padrão. Né? Tem paciente que fala, nossa, foi fantástica, não sei se realmente teve impacto. Eu acho que é um conjunto. Você tem que ter um conjunto de orientações, um conjunto do que está por vir. Não pode ocorrer também um romanceamento e uma minimização do que é o momento do parto. Muitas vezes as pacientes acham, não, fiz isso, então está tudo resolvido. Não vou sentir dor, vai ser maravilhoso, vai ser... Não tem como, né, gente? Por mais que você tenha uma analgesia precoce que hoje em dia você tem à disposição, por mais que você tenha toda uma equipe multi ali para te auxiliar, não dá para dizer que é tudo tranquilo, porque é um trabalho de parto, né? Cansa. Realmente tem uma atividade ali. Então, eu vejo que toda a preparação, né, é importante.
porque se você não prepara, você não tem como ter realmente um parto de qualidade. Então, todos exercícios, pilates, fisioterapia, hidroginástica, alguma atividade física, tudo que a gente recomenda vai trazer benefício no momento do parto. Isso é uma soma, né? Toda a equipe, todo mundo tem uma função extremamente importante. E foi o que comentou, o que realmente eu li também foi que e o que a gente recomenda é que quando a fisio realiza a massagem perineal, o benefício é maior mesmo. Mas, dependendo de toda a assistência também no momento do parto, tá bom? Clarissa, por que as gestantes ficam sentadas numa bola de pilates? Isso ajuda a aliviar a contração? Primeiro, vamos tirar aliviar a contração para melhora da dor, tá? Então, aliviar a contração a gente não quer durante o trabalho de parto, a gente quer contrações efetivas, tá? A gente brinca que quanto mais longa, quanto mais, claro que assim também existem algumas disfunções, né? Mas num trabalho de parto liso, né? Naquele bem fisiológico, quanto mais longa, quanto melhor, melhor essa força motriz da contração. E aí a gente vai trabalhar com técnicas de alívio de dor. A bola diminui realmente a dor, tá? Mas, de novo, vamos pensar o que a gente pode fazer para diminuir o tempo de trabalho de parto dessa gestante. Então, não é só colocar ela na bola, é orientar qual posição que ela vai estar na bola. Se a gente discutiu lá, posição do sacro, eu consigo facilmente falar para ela, empina o bumbum ou guarda o bumbum, se ela está sentada numa bola. Entre contrações, eu consigo trabalhar mobilidade pélvica para realmente facilitação da descida do bebê. Então, não é apenas sentar na bola. Por exemplo, tem muita gente que senta na bola e fica quicando na bola. Quicar na bola pode trazer um risco grande. Se essa mulher já está com uma rotura, já está com bolsa rota, né? E eu estou quicando, se esse bebê não está bem encaixadinho, se ele ainda não está insinuado da maneira com que a gente espera, isso pode levar a um prolapso de cordão. O prolapso de cordão é uma urgência durante o parto, é super, assim, precisa se resolver o parto na hora. Então, não é apenas colocar uma bola, né? É você saber, como profissional, como orientar essas gestantes. Mas a grande maioria das gestantes senta na bola e sente alívio da dor, tá? Então, a gente pode trabalhar com alívio da dor e a gente pode trabalhar com mobilidade pélvica. Então, as duas coisas vão facilitar e diminuir o tempo de trabalho de parto dessa mulher. O paciente, de certa forma, pode exigir a presença de sua fisioterapeuta? Aí já linko com outra pergunta que tem aqui embaixo. Posso contratar fisioterapeuta para um parto domiciliar? Então, sobre exigir... Espera só um pouquinho. Claro. Claro, dá licença só um pouquinho. Raquel, a Clarissa vai falar sobre o parto domiciliar. Depois que ela responder, você complementa sobre sua opinião profissional sobre o parto domiciliar? Do ponto de vista do médico? Complemento. É um assunto polêmico, mas eu complemento. Mas a gente quer ver a internet pegar fogo aqui. Eu não quero falar sobre o parto domiciliar. Viu, ó? Rebelião já, fugiu. Vamos colocar emoção no sábado. Vamos lá. Então, sobre a exigência do fisioterapeuta durante o trabalho de parto. Então, hoje em dia, aqui, se não me engano, é uma lei estadual aqui em São Paulo, se tem a lei da doula, que é a lei do acompanhante, né? Então, essa gestante, ela pode ter, ela tem a presença do acompanhante familiar, então pode ser a parceria romântica, mãe, marido, esposa, enfim, quem estiver lá, e ela ter também a presença da acompanhante de parto, que pode ser uma doula ou uma fisioterapeuta, né? Infelizmente, a gente ainda não tem uma legislação de fisioterapia dentro com a mesma força da lei da doula, tá? Então, muitas fisioterapeutas acabam fazendo a formação em doula exatamente por ter uma facilitação de entrada nessas maternidades, tá? Mas, então, ela teria que entrar existem algumas maternidades que permitem mais pessoas durante o acompanhamento dessa parturiente. Então, até, sei lá, daria para ela
pontuar quem que ela queria presencialmente lá. Mas ainda não é uma realidade no Brasil todo, algum profissional contratado nessa assistência 1 para apoio físico e emocional dessa gestante serem permitidos nos espaços, tá? Então, se não me engano, cada estado tem a sua própria legislação. Com relação ao acompanhamento de parto domiciliar, é muito, muito, muito individual essa escolha do profissional, tá? Existem equipes que defendem o parto domiciliar, isso tem alguns países que eles colocam em prática, não é uma realidade brasileira, tá? Ainda a gente precisa de estudo populacional para saber como que seriam esses desfechos e tudo mais, a gente tem aí uma questão grande com relação à assistência da saúde, né? A gente sabe que também a nossa assistência obstétrica não é a de primeiro mundo, né? Então, a gente precisa de dinâmicas, enfim, né? Isso é uma escolha do casal. Eu, particularmente, Clarissa, eu não quero opinar, mas eu nunca acompanhei um parto domiciliar, tá? Eu me sinto muito mais segura em ambiente hospitalar, e o meu próprio perfil das minhas pacientes não são pacientes que procuram um parto domiciliar, mas eu tenho certeza que existem equipes que, eu não sei nem como é que é a legislação com relação a partos domiciliares, e sei que está sendo uma coisa que está começando a crescer muito, principalmente agora nessa questão toda que a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, né? Então existem algumas pessoas que estão preferindo ter partos domiciliares do que estarem inseridas no ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, a gente tem como fazer, as equipes têm como fazer uma assistência dentro de uma urgência, de uma emergência obstétrica, né? Então, isso tem que ser levado em conta, muito em conta. Como a doutora Raquel falou, a gente tem tem que acontecer, né? Tem que ter tudo, né, doutora Raquel? Existe uma expectativa e tudo mais. Então, quando essa urgência aparece, no ambiente hospitalar você tem muito mais possibilidades de resolução. Mas isso é uma postura da equipe, isso são decisões realmente da equipe que está assistindo essa gestante, essa aderência ou não à ideia do parto domiciliar. Vou comentar então um pouquinho que nem a Mari pediu. O assunto do parto domiciliar, ele é extremamente polêmico. Primeiro que eu considero que a estatística, nesse caso, ela tem uma validade muito contestável. Porque se você está no seu parto em casa, tudo que ocorrer será 100%. Né? Então, isso é uma visão que eu tenho muito particular. Não adianta eu falar que 95% dos partos não precisa ter intervenção ou nasceria sozinho, ainda mais que muitas estatísticas não são do Brasil, não levam em consideração a nossa miscigenação, as nossas alterações de parceiros, tipo uma moça de 1,50 casa com um mocinho de 1,95, sabe? Tem as alterações, as desproporções. Ah, não, mas eu fiz o pré-natal, eu sou baixíssimo risco, tenho risco de absolutamente nada. Quem já trabalhou em alguma maternidade na vida sabe que o risco basta ter oportunidade. Em um segundo você está tudo bem, no outro segundo você tem um descolamento de placenta, uma rotura uterina, um prolapso de cordão. Então, realmente, o parto domiciliar, profissionalmente falando, eu não recomendo, eu não faço, e acho que o risco não compensa o benefício, mesmo com o coronavírus, tá? Porque... por mais que a gestante esteja inserida no grupo de risco, porque as gestantes estão sempre inseridas no grupo de risco, ainda não foi visto que nem aconteceu no H1N1, que eu queria reforçar bastante. O H1N1 gerava, sim, mais morte em gestantes, tá? Você tinha sinais e evidências realmente que a gestante tinha um prognóstico pior. Se interrompia a gestação para ela ter um melhor prognóstico, para ela sair do tubo no H1N1. Porque não temos mais isso? Temos vacina, né? Se o pessoal tomasse mais vacina, ficava melhor. Agora, no coronavírus, que não é um vírus novo, o que se tem de evidência nesse momento não é a transmissão ainda pelo líquido amniótico, tem pouca evidência sobre isso, e a transmissão vertical. Então, a transmissão é realmente por contato de gotículas, né? Contato via aerossóis mesmo. E se essa mãe estiver contaminada, independente de onde ela estiver, ela pode contaminar o seu bebê. E as maternidades, muita maternidade, ela está testando as pacientes, né, fazendo PCR,
e está tendo uma postura aí de proteger realmente essa paciente que está num momento um pouco mais delicado, mas que não é necessariamente um grupo de risco. Então, assim, o parto domiciliar foi o que a Clarissa comentou, é muito particular, né, de cada pessoa optar, mas o desfecho ruim pode acontecer. Foi comentado também em relação ao tempo de desprendimento de uma placenta, né? Eu tive uma experiência pessoal de um colega, de um amigo do meu marido, que a esposa não foi parto domiciliar, foi parto em casa de parto, que não há médico, né? E que se esperou praticamente isso, uma hora e pouco para o desprendimento da placenta. Ela teve um parto maravilhoso, porém ela chegou correndo numa UTI de um hospital, num pronto-socorro de um hospital, teve que ir para a UTI e não ficou com o bebê nas primeiras 24 horas, porque ela estava praticamente exsanguinando, teve que fazer procedimento, curetagem, passar sangue, whatever, né? Então, assim, tudo tem um risco, mesmo os pacientes de baixo risco. Então, você quer fazer um parto sem intervenção? Dá para fazer assim no hospital. Contrata uma equipe, conversa com o seu obstetra. Uma coisa é ter um parto sem intervenção, mas num ambiente que, se der alguma zebra, você está disposto a aceitar que as zebras acontecem, né? E não é só com o vizinho, pode acontecer com a gente também. Então, acho que como quando você tem equipes de obstetras que fazem parto em casa, eu não represento a maior parte dos obstetras, com certeza, do planeta, né? A gente é uma porção, né? Mas como todos que trabalham comigo, que eu tenho contato, o risco realmente não compensa. Desde a coisa mais besta, de você ter um períneo que vai ter uma lesão, que a gente comentou, que vai precisar ser reparado, que não vai dar para deixar lá espontâneo a lesão para ser reparada no segundo momento, até realmente um desfecho neonatal, que o bebê realmente pode ter um comprometimento pro resto da vida. Então, eu considero até hoje um assunto extremamente polêmico, não há consenso, tá bom? Então, opinião particular, costumo dar pouco minhas opiniões particulares, mas eu acho que todo mundo tem que refletir, quando entrar numa situação como essa, saber tudo que está envolvido, né? Se aquela família entende que pode ter um desfecho ruim, já teve paciente que entendeu. Ele pode morrer, tudo bem, tudo bem, então tá tudo bem. Já eu vi relatos, entendeu? De que a pessoa aceita que porque o parto em casa acontecia antigamente, sim, mas tinha morte materna e morte fetal. Era aceitável antigamente? Era aceitável. Tínhamos tecnologia para resolver os problemas? Não, não tínhamos. Então, as infecções no hospital na era pré-antibiótica, quem já leu a história da medicina sabe. Na era pré-antibiótica era melhor ter parto em casa, porque o pessoal não sabia que existiam bactérias e ia examinar você com a mesma mão, sem lavar, que estava fazendo autópsia e realmente gerava mais infecção. Isso era uma outra época, era pré-antibiótica. Agora não, está em outra realidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado para o medo, né? Para as coisas serem realmente abordadas de uma maneira global, que não seja apenas um olhar, que essa gestante receba realmente todas as informações necessárias para decidir de maneira consciente o melhor para ela e para a família. Muito obrigada. É importante a gente perguntar, fazer esse tipo de pergunta, eu acho, principalmente para vocês que atuam, né, na área, estudam né, com tanto comprometimento, porque a gente tem que ter respostas aí embasadas, né, na prática clínica e também no que a literatura traz, né, para a gente não deixar a coisa muito romantizada e esquecer que a gente tem que estar centralizada, né, tem que ter aí uma responsabilidade com o paciente, com a nossa conduta, tá? Muito obrigada, estou satisfeita com as suas respostas. Vamos lá, Rê? Por causa do horário, eu estou um pouco preocupada. Pode continuar, Rê. Para a doutora Raquel. Algumas grávidas sofrem durante toda a gravidez com infecção de urinária por E. coli, mesmo com tratamento. A infecção se mantém por quê? Que nem eu comentei do sistema urinário, a gente tem muitas alterações, né? A progesterona gera um relaxamento total em relação à condução da urina, e a urina se concentra e fica um resíduo maior dentro da bexiga. Algumas pacientes têm a propensão à infecção urinária, mas não é motivo dela ficar com infecção a gravidez inteira, né? Nem com bacteriúria sintomática, que na gestação a gente tem que tratar. Caso a paciente tenha mais do que uma infecção, ou seja, na segunda infecção urinária que ela tenha, mesmo que não seja grave, que não tenha que internar, você pode entrar com antibiótico terapia profilática, e aí, através dela, você mantém toda a gestação, que o benefício é maior do que deixar ela exposta a ITUs de repetição, né? A infecções urinárias de repetição. Então, você tem antibiótico como a macrodantina, que é excelente, que você pode manter até 36, 37 semanas.
e aí depois disso você encerra o uso, né? Porque tem uma chance de hemólise neonatal se ficar muito próximo ao parto. Mas a prevenção desse bacteriostático, né, que é um antibiótico bacteriostático muito bom, vai te proteger desse tipo de quadro. Não, ela não precisa ficar colonizada com E. coli a gravidez inteira, nem sintomática de infecção urinária. Você entra com preventivo. E esse preventivo normalmente é um antibiótico, né, porque é uma coisa mais rápida, mas também a gente pode lançar mão dos outros nossos auxiliares, que tem os extratos de cranberry, que ajuda na imunidade da parte urinária, apesar que o efeito comparado com placebo é um pouco contestável. A hidratação também é importante, e programar as micções que não sejam muito demoradas, que no caso da gestante ela não pode postergar mesmo, ainda mais com um quadro, uma tendência dela, né, uma predisposição dela às infecções urinárias, tá bom? Então, a fisiologia da gestação favorece, e se ela tem uma propensão ainda maior, temos sim como fazer meios, né? Ah, e desculpe, esqueci. Melhorar também o hábito intestinal, porque a translocação bacteriana do intestino também aumenta a chance dessa infecção urinária. E a parada das fezes também lá favorece. Então, tudo é um conjunto de ações que você consegue modificar e realmente evitar essa infecção de repetição. É indicado o uso de cinta no pós-parto? Para nós, então, para fisioterapia, a gente não indica, tá? Porque quando você coloca essa gestante, essa puérpera para o uso de cinta, primeira sensação que essa mulher tem logo depois de parir é que ela tá com a sensação de órgãos soltos, né? E realmente, porque o reto abdominal ele ainda tá débil, né, no pós-parto. Então, ainda eu preciso de um tempo para readequação desse reto, do transverso, e de tudo isso voltar. Quando eu tenho uma orientação de um uso de, como se fosse uma órtese, né, realmente, ele vai fazer essa contenção do abdômen, então essa sensação vai melhorar para essa mulher, né, então ela vai ter uma sensação um pouco melhor se ela está usando a cinta. Elas falam que elas se sentem inseguras de tossir, de espirrar, de andar, porque elas sentem que está tudo solto, realmente tudo. Mas quando a gente tem o uso disso, eu tenho uma inibição muscular, então o músculo não precisa ser acionado quando essa mulher entra em postura ortostática, ou mudança de decúbito, ou alguma coisa do tipo, porque eu já tenho alguém ali auxiliando. Então, esteticamente, e até a própria sensação da mulher, pode ser que ela se sinta mais segura com a cinta. Mas, como fisioterapeuta, a gente precisa orientar essa mulher, como eu falei naquele slide, a solicitação dessa parede abdominal, mesmo que precoce, mesmo que só durante um período de orientações de respiração e tudo mais, para a gente já acordar essa musculatura, para que ela mesma já comece a ser solicitada, porque senão eu começo a ter uma inibição dessa musculatura, e aí depois eu vou ter problemas posturais, eu posso ter até, assim, questões todas biomecânicas, que podem facilitar um escorregamento de órgão pélvico, então muda toda a questão de pressão intraabdominal, então tudo isso a gente precisa pensar no puerpério, num pós-parto mais saudável. Então, como fisioterapeutas, a gente não orienta o uso de cinta, tá? Como médica também, o que te fala em relação à cinta? Se a paciente quiser demais para sair ou fazer alguma atividade, é uma coisa. Mas a gente não recomenda o uso direto de uma cinta realmente. Principalmente se a paciente teve um procedimento cirúrgico, a cesariana. Porque o abafamento da região da cesariana nos primeiros 14 dias, antes da cicatrização completa, pode gerar infecção, exsudação excessiva, enfim, um monte de desconfortos desnecessários. Eu até recomendo, eu até falo para elas, olha, deixa para usar depois. Aí, quando ela vai usar depois, ela não precisa mais, né? Porque já passou 14, 20 dias, aí ela desiste. Porque normalmente já ela vai sentindo um aumento progressivo da segurança em realizar as atividades. E a gente orienta.
levante devagar, levante lateralmente, não abuse em relação ao próprio processo seu de recuperação. Às vezes a cinta te traz uma ilusão de que você está bem, você pode abusar ou aumentar alguma lesão que você não esteja percebendo, principalmente perineal. Vou agachar, levantar sossegadamente. Fez um epísio, vai fazer um baita de um hematoma de epísio, né? Porque você não para quieto. Aí com a cinta está super bem, então acaba trazendo uma ilusão aí. Então, eu considero que quanto mais natural ela ficar, pelo menos uns 15, 20 dias, para que ela tenha realmente um retorno melhor. Foi o que eu comentei, a maior parte dos pacientes, se passa 15, 20 dias, segura a onda ali, normalmente ela não vai querer aquela cinta inteira, às vezes é só uma coisinha para sair, ou um reforcinho, né? Coloca um bore, não precisa ser uma cinta, né? Eu falo assim, você pode lançar mão de outras estratégias que são intermediárias. A cinta é um pouco agressiva, muito abafa, às vezes tem os colchetes difíceis de colocar, os zíper esquisitos, fala, não, gente, não vale a pena a princípio, né? Já basta toda a mudança que você tem para virar mãe, amamentar, parará, não, né? Acho que dá tempo da pessoa se recuperar e acho que esse suporte também da filha, de falar, olha, é normal, vai voltar, fortalece, aguenta as pontas, né? Então acho que isso é uma coisa a mais aí para a gente conseguir orientar esse paciente. Em relação à acupuntura, então, além dela ter um efeito anestésico, ela tem um efeito expulsivo também? Eu não tenho... Oi? Se o TENS também teria esse efeito expulsivo. Não, o TENS ele tem um efeito de alívio de dor só, tá? Pelo menos de publicação, assim, nunca vi nenhuma publicação que relacione TENS com... Mas a acupuntura, ela pode ser usada durante o trabalho de parto para estimulação do trabalho de parto. Então, você consegue trabalhar, quem trabalha com acupuntura, tá? Eu não trabalho com acupuntura, mas quem trabalha com acupuntura consegue trabalhar um pouco da analgesia, mas também muito da progressão e da estimulação do parto. Então, realmente vai estimular e fazer com que esse trabalho de parto seja um pouco mais confortável para essa gestante, tá? Para essa parturiente. Mas eu não sou acupunturista, então eu não consigo precisar quais são todos os benefícios da acupuntura durante o trabalho de parto, mas é um recurso muito utilizado. A gente tem uma anestesista no Cachoeirinha, que ela é acupunturista também, ela faz esse trabalho, mas realmente nos momentos pré-expulsivos, né? Que nem você comentou, seria mais ou menos o momento do TENS, que você usa com 4, 5, 6 centímetros, sim, que a paciente já tem uma tolerabilidade, aí isso favorece até um trabalho de parto mais dinâmico. Ela utiliza a acupuntura ligada à parte de eletroestimulação pelas agulhas, pelos pontos, sim, é bem legal. Só que, assim, realmente, ela, que é super estudiosa, nunca teve nenhum comentário em relação a facilitar ou propiciar o período expulsivo, nada disso, no momento da expulsão mesmo. Teve pacientes que mantiveram a analgesia até o momento do parto, tá? Com as agulhas, tiveram até parto lateralizado devido a isso, né? Porque a região dorsal, né, que é realmente estimulada, mas em relação a facilitar a expulsão nunca foi comentado, e ela... a Sociedade de Acupuntura, ela participa, tudo. Então, que eu tenha conhecimento, também não sou acupunturista, mas que eu tenha conhecimento não é para este momento principalmente, tá bom? Gostaria de saber se a Clarissa já teve experiência com estenose vaginal não causada pela braquiterapia em gestantes. Acho que a doutora Raquel também pode completar essa pergunta. Eu não tenho experiência com estenose vaginal, tá, de gestantes. Tenho experiência com disfunção sexuais, né, que a gente consegue trabalhar super bem durante a gestação, com uma abordagem um pouco diferente do que a gente trabalha quando essa mulher não está no período gestacional, tá, inclusive com recursos e tudo mais, e a gente tem ótimos resultados em tratamento de disfunção, mas eu não tenho experiência com estenose de canal. Raquel, quer completar essa resposta? É possível então, em estenose? Então, o que eu vi não foram estenoses artificiais causadas por nada. O que eu vi são malformações vaginais. Por exemplo, a paciente que tem útero de Delfo, que tem 2 canais vaginais, pode acontecer. O que eu já vi foi estenose de colo, por CAF, né? Isso é uma outra coisa, não é a vagina em si, como na braquiterapia, que você colava as paredes. O que eu já vi muito é assim, a paciente esvaece o colo completamente, mas ele não abre.
que existe um processo cicatricial importante no orifício, bem justaposto ali, porque ela realizou um procedimento ovário. E também outra coisa que pode ocasionar são as sucessivas cerclagens, paciente com incompetência sistema cervical. Então, que eu saiba, então vamos pôr aí na ordem para organizar os pensamentos. A cerclagem, em várias situações, né, paciente com incompetência sistema cervical, pode gerar uma cicatriz que não deixa o colo dilatar. Ou ele dilata até um tanto, aí você vai tocar, você sente um anel fibroso, juro, é nítido. E não tem o que fazer, não dá para pegar a tesoura e cortar. Não tem, aí vai ter que ser via alta. Tem pacientes que realizaram CAC ou conização, que muitas vezes não tiveram a incompetência, não ser claro, porém o colo esvaece e não dilata, pelo processo cicatricial orificial. E vaginal, essas alterações de formação, né, útero de Delfo, 2 canais vaginais, 2 colos, normalmente não impede, não chega a ser um impeditivo do parto. A gente já teve algumas pacientes com septos vaginais, que esse septo se desfaz, ou é frouxo, e na hora do parto ele permite o parto. Então, realmente, algum outro tipo de lesão, não imagino o que poderia ser, térmico ou por alguma outra coisa, permanganato, mas realmente nunca vi esse tipo de colamento da parede vaginal impedindo. Geralmente colo do útero, sim, alterações significativas que podem gerar esse tipo de alteração. Como vocês observam a dinâmica de equipe no trabalho de parto entre obstetriz, doula e físio? Há uma equiparação de funções? Eu vou pedir para a doutora Raquel começar essa. Aham. Então, hoje em dia, o obstetra já entende, né, como já temos bastante equipe, que ela é multidisciplinar a atuação. Lá no nosso hospital a gente tem um privilégio, né, que apesar de ser um hospital público, a maternidade Cachoeirinha tem um privilégio de trabalhar com todos, né. Ela permite a doula, e tem as doulas voluntárias no hospital, então a paciente às vezes não tem um acompanhante, ela entra quase como substituto do acompanhante ali, em algumas situações, pacientes sozinhas, né, alguma situação de fragilidade aí, vulnerabilidade. E nós temos uma equipe de enfermeiras obstetrizes, que também realiza, tem um centro de parto normal, e isso trabalha de maneira muito harmônica, né? A físio, tem poucas físios para tanto trabalho. Geralmente a fisioterapeuta, no momento do parto, a gente não consegue ela está sempre abduzida lá no treino natal, coitada, fazendo 1000 atividades de outras coisas. A gente tem um grupo de físio de assoalho pélvico para preparar a gestante para o parto. Nós temos, e é bem estabelecido. Por enquanto, em equipe de parto, ainda não temos, aí tem um volume muito grande, né? Quem conhece aqui em São Paulo tem uma ideia, a gente não conseguiu ainda incluir por falta do profissional mesmo, não por falta de não querer, tá? Realmente a gente tem uma deficiência do profissional. Então, o que nós temos são as obstetrizes, que têm uma formação excelente, elas fazem os diversos posicionamentos, fazem as manobras, propiciam a diferenciação a mobilização com a bola para liberar o sacro, né, o chuveiro, a banheira. Então, tem todas essas possibilidades analgésicas no público, né? No próprio hospital público, que é muito legal. Você vê que não precisa, basta você ter uma oportunidade realmente de desejar o parto, né? O obstetra, o médico obstetra, muitas vezes, numa situação que nós temos uma equipe multidisciplinar, ele vai mesmo para avaliar se aconteceu algum desvio de rota, né? Então, alguém que é chamado muito para avaliar quando o bebê não tem a descida adequada, quando o bebê está numa posição, um transverso persistente, um oblíquo, aquele não nasce. Então, muitas vezes tem que lançar a mão da obstetrícia, da analgesia medicamentosa, realmente levar para um centro cirúrgico e ultimar o parto, né? Não necessariamente utilizando instrumental, mas normalmente com uma analgesia, para poder rodar esse bebê, né? A gente consegue rodar manualmente, às vezes usar um vácuo, usar um forceps, whatever, né? A gente precisa de algum tipo de instrumentalização, ou até realmente um parto que não desceu. Eu vi que alguém perguntou do plano 0 de Deli, alguma coisa assim. Para você poder pensar em parto normal, esse bebê tem que passar pelo menos, de mais 1 para mais 2. Então, o 0, ainda para nós, é muito aquém de fazer qualquer instrumentalização de parto. A gente já não se faz forceps nas alturas, né? A lesão vaginal e a lesão para o bebê poderia existir. Hoje em dia, você fazer um forceps expulsivo em mais 4, gera nada no bebê. Nada. Se vai aumentar um aumento da epísio, uma laceraçãozinha corrigível, isso é uma coisa que é corrigível. Justamente é remediável com o instrumental que a gente tem hoje em dia.
Então, a equipe trabalha muito assim, né? Eu acho que é o obstetra, o médico, neste momento, com essa situação de equipe multidisciplinar, ele entra para corrigir essas distorções que não medicamentosamente falando a gente consegue corrigir, né? E ele parte para esse tipo de intervenção ou até para uma cesariana, se realmente for necessário. Tá bom? Então, um trabalho muito encadeado, eu enxergo como um trabalho bem harmônico, né? Só não tenho realmente o físio no momento do parto ainda lá na minha realidade. Eu tenho mais ele no pré-parto, né? No pré-parto dessas gestantes, nós temos um grupo bem legal de filhos que trabalham só com as gestantes, mas ainda no momento do parto não tem essa equipe tão completa. Temos a doula e a enfermeira obstetriz, tá bom? Eu acho que hoje em dia a comunicação dentro da equipe multi, ela está super bem estabelecida, né? Normalmente é uma convivência muito harmoniosa, a gente não encontra grandes problemas com relação a isso, né? Nós, como fisioterapeutas, como a doutora Raquel bem pontuou, são raríssimas na maternidade que tem um fisioterapeuta de plantão dentro do centro obstétrico, o que poderia facilitar muito a dinâmica, inclusive, da equipe multi, porque a gente, como a gente falou, a gente tem condições de propor exercícios, manobras, posicionamentos, posturas, para facilitação do bebê. Então, se a gente pensa numa assistência da fisioterapia dentro do centro obstétrico, não seria uma assistência 1 para 1, como é uma assistência da doula, né, que ela estaria lá, assim, 1 para 1 para aquela mulher, mas sim do fisioterapeuta conseguir orientar cada parturiente, né, e assim também orientar as próprias doulas que estão acompanhando. Ao meu ver, essa seria a visão perfeita, né, da fisioterapia dentro do centro obstétrico, né, mas infelizmente ainda não é uma realidade brasileira, mas a gente, como fisioterapeuta, no acompanhamento dessa parturiente, que normalmente a gente toma esse papel, né, do acompanhamento, além do biomecânico, a gente também o olhar do apoio emocional. A gente tem super boa aceitação pelas equipes, a gente consegue trabalhar muito bem. Então, bem como a doutora falou, quando a gente estava falando sobre parto, eu estava falando sobre as questões todas de mobilidade de parto numa gestante que não está analgesiada, mas também numa gestante que está analgesiada, a gente consegue trabalhar muito bem com as equipes também, só as dinâmicas vão mudar, então a gente precisa pensar nas estratégias que a gente vai usar com essa gestante, né? Então, a gente tem uma super boa aceitação e as equipes, normalmente, né, doutora, assim, pelo menos na realidade que a gente atua, não tenho experiência dentro de sala de parto em hospitais públicos aqui de São Paulo, né, só na rede particular, mas do Cachoeiria, por exemplo, é uma referência dentro das práticas mais voltadas com esse olhar mais humanizado para essa gestante, de um acolhimento dessa parturiente e de bons resultados dentro da obstetrícia, né? Então, é um centro, assim, bem modelo aqui em São Paulo para a gente como referência. A gente tenta, né? Nosso volume todo, né? Se a gente pudesse, né, promover o PPP para todas elas, a sala de parto urbanizado, mas até que para todas as nossas limitações, como agora tem uma equipe separada mesmo de enfermeiras obstetras, realmente se melhorou bastante. Então, aos poucos, a gente vai realmente aprimorando e lançando mão de todas as possibilidades para um parto com menor intervenção, humanizado. Os residentes passam tanto no estágio nosso do pré-parto normal, centro cirúrgico, quanto na sala de parto com as obstetrizes. Então, a formação já está sendo realizada de uma outra maneira, com um outro olhar, né? Diferente até de quando eu fiz a minha formação. Então, eu acho que tem bastante possibilidade aí de cada vez mais incluir todos os profissionais que colaboram realmente com um parto que seja de qualidade, com menos lesão. Acho que é fundamental. Sim. Rê, pera, deixa eu só cortar você um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, a gente tem mais 2 perguntas antes de encerrar, tá? Tem uma pergunta da Emily, que ela tem uma dúvida sobre exercícios para uma pessoa próxima dela. A gente não tem, assim, por hábito, orientar os exercícios, ainda mais nesse contexto de aula, né? Então, eu vou pedir, Emily, para você pegar o contato da Cláudia, para você a pergunta, não sei se você está vendo. Eu vou pedir para você pegar o contato, depois a professora Clarissa pode deixar o e-mail, e aí eu acho que vale mais a pena vocês falarem no particular, tá? Porque ela pede uma orientação específica para uma pessoa próxima dela, enfim. Então,
é algo, né? É algo, acho que mais privado, foge um pouquinho, né? Do que a gente. É a mesma coisa de eu perguntar para a doutora Raquel se eu posso ter parto normal e ela não tá me vendo, tá? Então a gente tem mais uma pergunta. Você termina, Rê, para a gente encerrar a nossa discussão. Termino. Massagem perineal é um ótimo recurso para relaxamento da musculatura e auxiliando para o parto vaginal. Pode evitar lesões? Sim, a massagem perineal, a gente orienta a partir de 34, 35 semanas, quando a gente tem um pico de relaxina. Então, a gente já orienta ou essa mulher ela fazer automassagem ou o casal, né? Eu gosto muito de trabalhar o casal. E a gente trabalha também bastante em consultório, né, com relaxamento, não só massagem perineal, mas também relaxamento de todos os pontos de tensão e tudo mais, né, como a gente falou, uma boa adequação postural, uma boa respiração, tudo isso vai contribuir muito para a prevenção de lacerações perineais, não estão só atreladas à preparação perineal, mas sim também a desfechos que esse parto pode ter, como a gente já discutiu aqui, mas o que a gente tem melhor de evidência científica é massagem perineal, para prevenção de lacerações graves de parto, como a doutora Raquel bem pontuou, lesões que pegam o esfíncter anal e tudo mais. O que a gente tem de maior evidência é realmente massagem perineal. Então, a massagem perineal já está super bem estabelecida na literatura. Concordo, que a gente já conversou bastante sobre, é isso mesmo, a gente já complementou, a gente já comentou no outro tópico esse ponto. Raquel, eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar. Quando é indicação contra absoluta, porque a gente escuta muito, né? Mas embasado em prática clínica e em evidência científica, qual que são as contraindicações absolutas para essa mulher tentar o parto por via vaginal? Na medicina absoluta são poucas, né? Mas assim, você fala, você não pode ter parto normal. Bebê córnico, que nem foi comentado pela Clarissa, as variações córnicas transversas, não pode ter parto normal. Pélvico no Brasil é uma realidade que não deve, né, que não pode, mas não é recomendado ter parto normal. Qualquer obstáculo no trajeto, um mioma, uma alteração, né, significativa, uma alteração de colo do útero, uma massa, né, alguma coisa que realmente impeça fisicamente aquele bebê de descer, não vale a pena ficar insistindo para levar uma lesão maior. Fora isso, assim, o desejo materno hoje em dia é muito levado em consideração. Também eu não posso obrigar uma paciente a ter um parto vaginal. Ela tem o direito de escolher a via de parto dela. Então, se ela falar, não quero parto vaginal de jeito nenhum, sim. Eu não posso obrigá-la a fazer um parto vaginal. Eu aceito, no momento do parto, ela fazer uma via alta. Né? Então, assim, as proibições no parto vaginal não são muitas. Se ela tiver uma avaliação de bacia, mesmo uma avaliação de bacia, que diga que a sua espinha é saliente, que ela tem um ângulo subpúbico um pouco justo, mesmo com sinais, eu só vou saber na prova do trabalho de parto. Eu só vou saber se eu avaliar um partograma, se eu ver se a descida está adequada ou não. Então, tudo que a gente faz em avaliação no prévio, né, do trabalho de parto, no pré-natal, são sugestões. É que nem trabalhar o períneo, que a Clarice falou. Fez isso, está 100% garantido que não vai ter lesão? Não. Mas já ajuda muito, né? Você fazer um pré-natal bom, fazer uma avaliação boa de bacia, realmente. Então, bebê cefálico, proporcional. Por exemplo, bebê acima de 4 quilos. No Brasil, acima de 4 quilos, normalmente a gente orienta via alta, não orienta via baixa. Mas o ultrassom erra. Já teve bebês de 4 quilos que a gente operou que era de 3,5, né? Então, às vezes, acontece esse tipo de alteração. Então, vai muito do exame físico, altura uterina, o desejo da mãe. Então, as contraindicações absolutas do parto vaginal é complicado. Você pode ter uma patologia muito grave, uma iminência de eclâmpsia descompensada, que realmente o parto não pode esperar. Eu acho que vai mais aí nessa linha para a gente realmente não dar essa possibilidade de fazer um parto operatório. Não sei se você pensou, Mari, em alguma possibilidade específica. Não. Mas, assim, no geral, a gente não tem nada tão proibitivo. Seriam realmente as posicionamentos do bebê, algo que obstrua o trajeto de maneira irremediável, ou realmente desejo materno, né? Ou se esse bebê, essa mãe tem uma patologia clínica muito importante que a gente não pode aguardar o desfecho do parto. Perfeito.